Bom dia, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou demonstrar para vocês a condição de perpendicularidade. Se você já assistiu a nossa aula sobre retas perpendiculares, você viu que ali eu não fiz a demonstração, porque eu sei que tem aluno que não se interessa por isso, tá bom? E se você não assistiu ainda, clique aqui e assista já. Essa aula é extremamente importante. Geometria analítica, sem que você saiba retas perpendiculares, é nada, né? É muito fraco, falta informação demais para você, ok? Então clica aqui e assista a aula sobre retas perpendiculares. Muito bom. E como que eu demonstro, então, a nossa condiçãozinha de que o coeficiente angular MR multiplicado pelo coeficiente angular MS dá sempre menos 1 quando as retas são perpendiculares? Vamos ver? Então vamos lá. Se eu desenhar minha reta R e uma reta S perpendiculares, então aqui tem um ângulo reto. Eu vou dizer também que o ângulo de inclinação da reta R seja alfa e o da reta S beta. Então a primeira coisa que eu quero de você é que você relacione esses três ângulos. Como que você vai fazer isso? Lembrando de ângulo externo de um triângulo. O ângulo externo é sempre a soma dos dois ângulos não adjacentes. Como assim? O beta é a soma do alfa mais o 90, tá? Então isso aqui é o teorema do ângulo externo nos triângulos. Pois bem, o que tem a ver com geometria analítica? O coeficiente angular de uma reta, no caso o MR, é a tangente do ângulo de inclinação. Nós já vimos isso na aula de coeficientes angulares. Então, MR é tangente de alfa, tá joia? Não lembra disso? Assista aquela aula de novo. Não pode ter esse tipo de dúvida, tá bom? Ok. E o coeficiente angular da reta S vai ser a tangente do beta. Definição de coeficiente angular. Pois bem, se eu tenho uma igualdade que envolve ângulos, eu posso aplicar a tangente, posso aplicar outras coisas também, senos e cossenos, tá? Mas nesse caso me interessa a tangente, eu posso aplicar a tangente em ambos os membros. Então a tangente do beta vai ser igual à tangente do alfa mais 90, protegida por um parênteses, porque eu aplico a tangente em tudo que está no segundo membro. Muito bom. Então agora o ponto é esse. Se nós soubermos o que fazer com a tangente de alfa mais 90, a gente acaba rapidinho. E essa é a dificuldade. Conforme as suas habilidades de trigonometria, conforme o seu conhecimento, isso pode ser mais fácil ou mais difícil. Então vamos lidar com isso daqui, vamos mostrar direitinho aonde que chega a tangente de alfa mais 90. Vamos lá? Primeira possibilidade que você poderia pensar é lembrar da fórmula da tangente da soma dos ângulos. Tem que lembrar? Tem que lembrar, gente. Essas coisas são importantes. É um monte de coisa para lembrar, eu sei disso, mas não adianta você querer encarar um vestibular do nível de uma FUVEST, do nível de uma Unicamp, tá? Em vestibulares puxados, vestibulares fortes, sem saber determinados assuntos, né? Então, como que é mesmo essa formulinha? Fala para mim aí. Então, vamos lá? Tangente de alfa mais tangente de beta, dividido por 1 menos tangente alfa, tangente beta. Então, se você lembrar disso, talvez você pense, puxa, vamos aplicar no que eu tenho, é só colocar o beta valendo 90. Então, eu vou fazer isso. Coloco o beta valendo 90, substitui na sua formulinha, você vai ter tangente alfa, tangente 90, e aqui embaixo também. Agora, eu quero que você olhe aqui, ó. Olha o que apareceu, tangente 90. Isso não te incomoda? Você lembra de alguma coisa sobre 190? Exatamente, galera, não existe. Não existe tangente de 90. E agora? E agora que tudo que nós fizemos não serve para nada, tá? É um caminho sem saída. Por quê? Porque eu não consigo fazer um cálculo que não existe. Então, nesse momento, você tem que retroceder, volta e tenta outra estratégia. Você vai ter que lembrar, então, que a nossa tangente pode ser escrita sempre como uma razão de seno por cosseno. Se o ângulo aqui é alfa mais 90, aqui também vai ser alfa mais 90. E aí vai ter que lembrar as respectivas fórmulas de seno e cosseno da soma dos ângulos. Então, seno da soma do ângulo, como é que fica? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E o cosseno fica cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Ok, então vamos lá? Vamos lá. Seno de alfa mais 90. Substituo o beta por 90, aqui e aqui.
E aí você vai ter que lembrar mais uma coisinha. Eu falei, gente, tem que lembrar muita coisa de trigonometria, tem que ser bom de trigonometria, tá bom? Ah, eu não gosto de trigonometria. Se você não gosta, é outra história, mas tem que ser bom para fazer vestibular, gostando ou não, tá bom? Então vamos lá. Cosseno de 90. Quanto que dá cosseno de 90? Cosseno de 90 dá 0. E o seno de 90 dá 1. Se aqui é 0, 0 vezes seno, essa parcela sumiu, foi embora. E aqui fica 1 vezes cosseno, que vai dar cosseno. Tá bom? Próximo. Cosseno de alfa mais 90. Substitui o beta por 90, tanto aqui quanto aqui. Lembre-se de novo, cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. Então essa parcela sumiu, 0 vezes cosseno dá 0, e aqui fica 1 vezes menos seno, resultado menos seno. Esses resultadinhos são os resultados aqui de cima, ó. Então eu vou trocar cada um deles pelo que eu obtive. Então vamos lá. No lugar do seno do alfa mais 90. Cadê? Tá aqui, ó, cosseno alfa. E no lugar de cosseno de alfa mais 90, menos o seno. Estamos quase terminando, gente. O que é cosseno dividido por seno? Se fosse tangente, era invertido, era seno por cosseno. Agora é cosseno por seno. É a cotangente. E como aqui tem o sinal de menos, menos cotangente. Então o resultado que a gente queria é a tangente de alfa mais 90 equivale menos cotangente do alfa. Com esse resultado, eu posso voltar para o meu ponto onde eu estava. É por isso que eu falei, se você já soubesse isso aqui direto, ia num passinho só. Não tinha que fazer esse desvio todo para descobrir quanto é a tangente de alfa mais 90. Então vamos lá. Tangente de alfa mais 90, a gente sabe que é menos a cotangente de alfa. E agora você tem que lembrar a relação de cotangente com tangente. Um é o inverso do outro. A tangente é 1 sobre cotangente, a cotangente é 1 sobre a tangente. Então, no lugar de menos cotangente de alfa, eu posso escrever 1 sobre menos a tangente de alfa. E trocar a tangente de beta e a tangente de alfa pelos respectivos coeficientes angulares. Então, no lugar da tangente de beta, ms. No lugar da tangente de alfa, mr. Tá bom? Olha que bacana. Passa multiplicando o mr no primeiro membro e você tem a condição de perpendicularidade. Tá joia? Que você não pode esquecer nunca, né? O produto dos coeficientes angulares dá menos 1 sempre que as retas forem perpendiculares. Tá joia? E insisto, se você não viu ainda a aula sobre isso, tem que ver. Tem que ver os exemplos, tem que ver a teoria, tem que praticar, tem que ficar bom em retas perpendiculares. Legal? Então é isso aí, galera. Se você gostou, clica aí no joinha, me dá um like, me dá um gostei, tá? E inscreva-se no meu canal, para receber notificações cada nova postagem que eu fizer. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.